Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre memória. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre memória, falar sobre registradores, memória cache, RAM, discos rígidos e armazenamento de backup offline, que são as fitas, código, etc. Então, na verdade, os computadores usam diversos tipos de armazenamento e, obviamente, eles vão ter funções específicas, velocidades específicas, diferentes, capacidades, custos. Seria muito simples se a gente pudesse colocar determinado tipo de memória e ele já resolvesse todas as questões, fosse rápido, fácil, barato de se fazer isso. Então, se vocês, na verdade, observarem, por um lado a gente vai ter os registradores. Coloquei essa bolinha aqui bem na frente para fazer um tipo de comparação. Ela poderia estar do outro lado se a gente fosse falar de capacidade. Então, do ponto de vista de agilidade, é a memória mais rápida que tem. Ela está muito próxima do computador, da CPU. Então, as velocidades de troca são muito rápidas. Então, o tempo de acesso é de alguns nanosegundos. Mas ela tem baixa capacidade, normalmente 200 bytes. A capacidade de expansão é muito limitada. Na verdade, seria necessário fazer uma mudança de arquitetura. E é muito cara. Bom, obviamente, você não vai querer ter seu computador só com registradores. Não vai ser viável, você não vai encontrar no mercado. Do outro lado da história, nós temos o backup offline. O que é um backup offline? É backup, né? Na verdade, para quê? Para caso de emergência você ter que recuperar. Então, isso não precisa ser caro. Você quer alguma coisa que, se houver alguma emergência, você consegue recuperar os dados. Então, a ideia desse tipo de armazenamento é que seja muito barato. Na verdade, são frações de centavos por byte. E que tenha uma alta capacidade. Então, a capacidade é muito alta mesmo. E é fácil de você expandir. Então, basicamente, você não tem limitação. Se você for usar fitas, por exemplo, você pode terminar uma fita e começar outra. Então, você grava muita coisa a baixo custo. Mas, óbvio, isso é muito lento. Se vocês imaginarem um rolo de corda e você quer pegar alguma coisa lá no meio, você vai ter que desenrolar esse rolo inteirinho, até chegar lá no inteirinho, não, pelo menos até a metade, se a gente está falando até o meio. Mas se fosse lá mais para dentro, você teria que desenrolar tudo. Isso consome muito tempo. Então, obviamente que isso daí tem uma aplicação específica que é para backup. Você não vai ficar usando isso no dia a dia, que vai se tornar inviável. Então, se a gente colocar do ponto de vista de um lado backup e do outro lado os registradores, em termos de velocidade, eles são completamente opostos. Do ponto de vista de capacidade, também são completamente opostos. Né? Do ponto de vista de custo, eles também são completamente opostos. Mas essa linha amarela que liga esses dois lados opostos, ela pode ser povoada com outros tipos de dispositivo de memória. Então, você vai encontrar no mercado outros tipos. Quando você vai comprar um computador, normalmente você vai falar da memória RAM. É uma memória muito rápida, chamada Random Access Memory. Ela é volátil, ela tem
baixa capacidade de armazenamento, mas é mais alta do que os computadores. Ela tem alto custo e ela tem alta velocidade de acesso à informação. Então, em geral, quando você vai trabalhar com manipulação de arquivo, de vídeo, áudio, para fazer processamento de fotos e tudo mais, jogos, você vai querer ter uma alta capacidade de armazenamento para não ficar dando solavancos nas suas imagens ou travar o seu computador. Então, o computador vai precisar de memória RAM e aí depende do bolso para você ter um computador que tenha mais desempenho utilizando mais memória RAM, porque vai estar associado com... E ela é volátil, ou seja, ela é uma memória que você desligou o computador, você perdeu. Tem alguma coisa gravada ali utilizando e você desligou, perdeu. Está na memória RAM, só é mantido, armazenado lá, através da energia elétrica. Então, essa questão de volatilidade está associada a essa característica. E do outro lado tem um disco rígido, né? Ele é não volátil. Na verdade, os outros dispositivos de armazenamento, como o rígido ou o pendrive, eles são não voláteis. Ou seja, ainda bem, né? Acabou a energia, você desligou o computador, as informações estão armazenadas, são seguras. Ele tem uma capacidade de armazenamento bem maior do que a memória RAM, baixo custo, ainda bem. Então você consegue... Na verdade, você está fazendo aqui uma compensação. O que você ganha em quantidade de armazenamento, você está associado com custo, né? Você vai ter mais armazenamento, mas você vai ter menos velocidade do que a memória RAM, mas você vai ter um custo menor. Então, essa relação de custo, de velocidade e de armazenamento são interligadas. Então, ela vai ter uma baixa velocidade de acesso. O movimento, na verdade, você tem mecanismos na parte mecânica, né? Então, o disco, por exemplo, ele tem partes mecânicas, tem um braço de leitura e gravação, ele é um braço mecânico, ele se mexe, ele depende da física para se movimentar, portanto, ele vai gastar tempo para chegar na informação. A informação é guardada num disco, na verdade é um conjunto de discos que ficam girando, e isso também consome energia e gasta tempo. Então, se você está querendo pegar a informação que está de um lado do disco e o seu braço de leitura está do outro, até chegar a informação no disco, é óbvio que as coisas são muito rápidas, mas consome tempo. Então, aí tem valores, tem questões envolvidas no disco rígido, que é o movimento de acesso do braço, que eu mencionei, a rotação do disco. Aí você tem, no braço, você tem uma cabeça de leitura, e essa cabeça de leitura vai ficar captando as informações que estão no disco, e a transferência, isso também leva tempo. Então, todos esses conceitos num disco rígido fazem com que ele tenha baixa velocidade de acesso à informação. Um recente avanço nisso são as SSDs, as memórias, são aqueles cartões que na verdade existem para laptops também. Então hoje já existem discos rígidos SSD de 128, 256 MB, 512. Obviamente que, como é uma tecnologia mais nova, com acesso mais rápido, ganha em velocidade, vai ficar mais caro. Então, está tudo interligado aí. Quando você for, você te convido a fazer uma pesquisa para comprar um laptop e veja a diferença do custo do dispositivo, se eles tiverem a mesma quantidade de memória RAM, e o que estiver mudando é um disco rígido, uma SSD, você vai comprar menos espaço pelo mesmo preço
ou se você for comprar o mesmo espaço, você vai pagar mais caro. E aqui a gente tem uma hierarquia. Então, aquelas bolinhas que eu tinha colocado de um lado e de outro, aqui a gente está tendo uma hierarquia. Os registradores, eles têm, de um lado, o tempo de acesso, né, à informação, 1 nanosegundo, rápido, por volta de 1 nanosegundo. Mas a grandeza, eles estão em gigabytes. Então, são poucos bytes para você armazenar. Do outro lado, você tem uma memória cache, que é um pouquinho maior, tá? Também próxima da CPU, e ela tem uma velocidade de acesso também muito interessante, por ordem de 2 nanosegundos, alguma coisa assim. Você não vai conseguir ter um grande armazenamento. Mas é interessante você ter um computador que tem mais. Então, se você tiver um computador que tem 1 megabyte e outro que tem 4, o de 4 vai ter um desempenho melhor. É óbvio que tudo isso é muito relativo, porque você pode ter muita memória e um processador ruim. Então, tudo é muito relativo. Tem que segurar algumas variáveis quando você vai fazer comparação. Se você for comparar computadores diferentes com arquiteturas diferentes, aí comparação. A memória RAM é aquela que a gente mencionou, Random Access Memory. Hoje em dia já existem laptops no mercado, 16 GB de memória RAM, muito interessante. Obviamente que eles são mais caros do que aqueles de 8. Em geral estão associados com Premium. Então os processadores também já vão ser melhores. Na verdade, não tem muito sentido você pegar por exemplo, um laptop Celeron e colocar 16 GB de RAM. O processador é muito fraco. Então, quando você muda a arquitetura, muitas coisas mudam, né? Vai colocar 16 GB de memória RAM, obviamente que vai estar associado com um processador melhor. Então, toda a arquitetura já fica bem melhor. Os discos rígidos, que em geral hoje a gente já tem fácil no mercado, discos de terabyte. E eles têm já um tempo de acesso da ordem de 10 milissegundos. Então notem que a memória RAM ela é 10 vezes mais lenta do que o registrador. E o disco rígido é muito mais lento ainda. E compensa um pouco é o SSD quando você coloca nessa comparação. Então o SSD ele vai ser algo intermediário entre a memória RAM e o disco rígido. Por fim, a fita, que aí já é da ordem de segundo. Depende de onde está a sua informação, o tamanho da sua fita, o acesso. A gente está tratando na ordem de segundos, pode ser de minutos, mas e da ordem de armazenamento eu nem coloquei porque você pode ter várias fitas, então efetivamente tem essa ordem de grandeza. Então, pessoal, na verdade era isso que eu queria falar para vocês e nos vemos numa próxima aula.